Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias, sou um homem de 44 anos, pardo, cabelos pretos, estatura mediana, estou trajando uma calça preta e uma camisa preta e a nossa sala de aula é um estúdio de televisão. Eu estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. Hoje, o nosso papo é sobre a crise da República Oligárquica. E a gente vai tentar entender o que foi que aconteceu ali em 1930, quais foram as mudanças que aconteceram, que cenário era aquele antes de 1930 e como é que vai ficar o Brasil depois de 1930. Tem muita coisa pra gente entender hoje, então fica comigo e vem que vem. Olha só, a gente precisa saber que naquele momento, antes da crise da República Oligárquica, nós tivemos um cenário bem agitado nos anos 20, né? Nós tivemos ali, no finalzinho da década de 1920, a crise de 1929. E isso impactou o Brasil, porque quando os Estados Unidos entram em crise, eles reduzem a compra do café brasileiro. E aqui, os cafeicultores acabam ficando no prejuízo. Resultado, isso vai acabar implicando no cenário político brasileiro, porque vai acontecer uma ruptura da política do café com leite, e daí pra frente, meus amigos, a gente vai ter uma série de desdobramentos, que serão a formação da Aliança Liberal, as eleições de 30, o assassinato do João Pessoa, o movimento armado, o avanço desse movimento, a deposição do presidente e a chegada do Vargas ao poder. Tudo isso é o que a gente vai tentar entender agora. Vamos nessa! Qual era o contexto dos anos 20? Nos anos 20, pessoal, a gente tinha ali um cenário que a gente convencionou chamar de República do Café com Leite, porque dois estados brasileiros acabaram predominando no cenário político desse país. E esse predomínio foi possível graças a uma estrutura que foi montada, né? Existia ali a chamada política dos governadores, existia o coronelismo, e todo esse esquema possibilitou que essas elites estivessem ali sempre à frente do poder político nesse período da história do Brasil. Então, a gente tem um momento que é marcado por fraudes eleitorais, a gente tem um momento que é marcado por essa estrutura, onde nesse coronelismo eu tenho uma relação clientelista, né, entre esse coronel, esse fazendeiro e os eleitores que estão ali sendo obrigados a votar no candidato que o coronel mandou, ou porque devem favores para o coronel, ou porque tem receio do coronel. Então essas relações de mandonismo, essas relações clientelistas, elas marcaram o cenário eleitoral e esses caras acabavam influenciando nos resultados eleitorais durante esse período da República Velha e possibilitando que essas elites estivessem sempre em evidência, né? Principalmente São Paulo e Minas Gerais. E é nesse cenário que a gente vai analisar o que vai acontecer, então, nessa década de 1920 especificamente. Olha só, vem comigo. Aqui você tem os primeiros presidentes do Brasil, Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Esses dois aqui, eles são conhecidos como República da Espada, são dos dois primeiros presidentes militares que o Brasil vai ter. E aí, daí pra frente, a gente vai ter a chamada República Oligárquica, né? Nessa República Oligárquica, também conhecida como República do Café com Leite, a gente tem uma sequência de presidentes onde você vai ver em evidência essa questão desse predomínio político de São Paulo e Minas. Então, daí pra frente, na República Oligárquica, a gente tem caras importantes como o Campos Salles, o Rodrigues Alves, o Afonso Pena, a gente vai ter o Nilo Peçanha, o Hermes da Fonseca, o Venceslau Braz, a gente vai ter todos esses presidentes aqui marcando esse período, o Delfim Moreira, o Epitácio Pessoa, o Arthur Bernardes. E quando chega ali no final da década de 1920, já na eleição que vai suceder o Washington Luiz, aí é que o negócio vai mudar, né? Até então, a gente tinha ali um certo predomínio de São Paulo e Minas, e depois disso, naquele momento, a coisa vai mudar de figura. E por que a coisa vai mudar de figura? Porque 29, eu tenho a chamada crise de 29. Ela começou lá nos Estados Unidos, quebrou a Bolsa de Valores de Nova York, e isso acabou impactando o Brasil. Como é que impactou o Brasil? Os Estados Unidos reduzem a exportação, a compra do nosso café, e isso acaba desvalorizando o produto, e a gente tem um prejuízo enorme dos cafeicultores, e o governo tentando resolver isso de que maneira? Queimando sacas de café, né? Então o governo compra as sacas de café excedentes, né, que os cafeicultores não conseguiam vender, e depois queima essas sacas de café para segurar o preço do café. E aí é nesse cenário que essa questão econômica toda acaba influenciando na questão política. Porque naquele momento que o café está em crise, e os impactos da crise de 29 e todo aquele cenário ali, na hora que os caras vão se organizar para a próxima eleição, eles ficam receosos, né? E nessa questão, o que acontece? São Paulo acaba meio que rompendo esse
esse acordo do café com leite, porque até então eles tinham um certo acordo onde eles iam costurando essa permanência de São Paulo e Minas ali, né, na presidência. Só que quando chegou nesse momento da eleição de configurar as alianças políticas, o que São Paulo fez? São Paulo não indica, não valida, né, o candidato de Minas Gerais, que seria a sequência lógica a partir daquele momento. E o que acontece? O Washington Luiz resolve indicar o Júlio Prestes como sucessor dele, e não o candidato que seria o candidato de Minas, né, indicado pelo pessoal de Minas. E aí, o pessoal de Minas fica furioso da vida, acaba rompendo esse acordo do café com leite, e dali nasce uma nova configuração política. Vem comigo, olha só. A elite mineira, ela acaba rompendo com São Paulo, né, porque eles queriam que São Paulo apoiasse o candidato deles, e São Paulo acaba indicando o Júlio Prestes. E o que acontece? Esse pessoal de Minas Gerais acaba se juntando com o pessoal do Rio Grande do Sul, com o pessoal da Paraíba, e acaba formando um novo arco de aliança que vai ficar conhecido como Aliança Liberal. E aí essa galera da Aliança Liberal vai lançar quem como candidato a presidente? O Getúlio Vargas, né? Com proposta de voto secreto, reformas sociais e tudo mais. E aí, meus amigos, a gente vai para uma eleição em 1930, que vai ser uma eleição disputadíssima, né? Porque de um lado você tem o candidato de São Paulo, que é o Júlio Prestes, e do outro lado você tem um candidato que está ali tentando também chegar ao poder, que é o candidato da Aliança Liberal, que é o Getúlio Vargas, certo? E nessa luta, nessa disputa entre o Júlio Prestes e o Getúlio Vargas, a vitória oficial, pelo menos, foi do Júlio Prestes, certo? E aí é que está a questão, porque a Aliança Liberal não vai aceitar essa vitória. Tem uma pergunta da Manu dentro disso? Fala, Manu! Professor, por que havia tanta fraude eleitoral naquela época? Então, Manu, naquela época, as fraudes eleitorais, elas eram muito marcantes porque a gente não tinha o sistema que a gente tem hoje, né? Hoje nós temos um sistema de urnas eletrônicas, nós temos uma série de camadas, né, para tentar fazer com que haja lisura, idoneidade, né, no processo eleitoral. Nada disso tinha naquela época, né? Então você não tinha voto secreto, né? Você não tinha essa questão de urna eletrônica, você não tinha nada disso. Então, o que acontecia? De tudo. Acontecia, como diz o povo, né? Acontecia de um tudo, né? Porque você tinha locais em que aparecia o número de eleitores maior do que realmente era o número de eleitores daquele lugar. Tinha lugar que o morto votava, né? O cara estava morto e aparecia lá votando, certo? Então tinha de tudo, acontecia de tudo. E aí, por conta disso, os resultados eleitorais, eles eram sempre marcados por essas polêmicas, né? Foi na base da fraude, foi na base do roubo, certo? Então, até a gente conseguir chegar, né, no ponto que a gente está hoje, foi uma longa jornada que a história do Brasil fez. Mas vamos para cá, olha só. A Aliança Liberal não aceita a vitória do Júlio Prestes. Começa aquela celeuma, tá? E aí é nesse cenário de conflito, de crise, que acontece o quê? Um assassinato. De quem, professor? Do João Pessoa, tá? João Pessoa era o vice, candidato a vice na chapa do Getúlio Vargas, e ele foi assassinado. O assassinato dele foi motivado por questões locais, não era relacionado a uma questão política nacional, certo? Mas, no fim das contas, esse fato acabou sendo explorado politicamente naquele momento, né? E acabou também contribuindo para esse estopim dessa chamada Revolução de 30. E o que é essa Revolução de 30? Essa Revolução de 30 é esse momento no qual nós vamos ter a deflagração de um movimento armado que os historiadores vão chamar de revolução, que vai contestar, né, no caso, a vitória do Júlio Prestes, vai derrubar o presidente em exercício, que naquele momento era o Washington Luiz, né, que seria o que ia entregar, né, o mandato para o presidente eleito. E aí, no fim das contas, o que aconteceu aqui? Os caras formaram tropas revolucionárias, marcharam em direção à capital federal, seguiram ali para o Rio de Janeiro, e o Washington Luiz, que era o presidente do Brasil naquele momento, estava terminando o mandato dele, ele acabou sendo deposto, tá, por uma junta militar. E aí o que é interessante é que, aqui está o Washington Luiz, né, acompanhado do cardeal Leme, deixando o Palácio Guanabara após a sua deposição, tá? E aí o que é uma coisa interessante para a gente perceber aqui, é que o presidente que estava concluindo o mandato foi derrubado, o presidente eleito, que era o Júlio Prestes, não chegou a tomar posse, e quem assumiu, na verdade, né, inicialmente foi uma junta militar, mas depois essa junta militar acabou fazendo a entrega formal do poder para o líder da Aliança Liberal, que era o Getúlio Vargas, tá? Então, o Getúlio Vargas, ele chega ao poder nesse momento não por conta da vitória oficial na eleição, e sim por conta do movimento que a história convencionou chamar de Revolução de 30, tá?
esse momento que ele assumiu, teoricamente era para ficar provisoriamente, tá? Mas ele acabou dissolvendo o Congresso, ele acabou centralizando o poder, ele acabou seguindo, né, e fazendo reformas trabalhistas. Então, o que era para ser um governo provisório acabou virando uma verdadeira era, né? A Era Vargas. Por quê? Porque ele vai ficar de 1930 até 1945. 15 anos consecutivos ele vai ficar na presidência do Brasil. E naquela época o mandato de um presidente era de 15 anos? Não. Né? Aí é uma longa história, né? Governo provisório primeiro, aí nesse provisório ele fica 4 anos, depois de 4 anos tem eleição indireta e ele é eleito presidente constitucional para um mandato de mais 4 anos, e aí nesse que era de 34 a 38, que eram só 4 anos, antes de terminar esses 4 anos ele deu um golpe, o golpe do Estado Novo, em 37. E aí daí pra frente ele suspendeu a eleição presidencial e foi ficando e governando o Brasil até 45. Por isso que no fim das contas deu 15 anos consecutivos essa presença do Getúlio Vargas no governo federal. Show de bola? Agora vamos para um exercício, né, pra gente fixar as informações desse processo. Vem comigo, olha só. O exercício diz, no contexto da Primeira República Brasileira, a charge retrata o quê? Então você tem o voto de cabresto aqui na República Velha, o coronel conduzindo os seus eleitores para a urna, e o eleitor aqui depositando o voto dele na urna, né, e os caras aqui amarrados e tal, e o coronel aqui numa posição de mando, né? O que que isso quer dizer? O que que isso mostra pra gente, né? Bora ver? A primeira diz, a política do café com leite e o populismo, tá? Esse momento do coronelismo, ele aconteceu na época da República do Café com Leite, tá? Mas a gente não pode chamar isso de populismo, né? O coronelismo, ele é uma característica desse momento da República do Café com Leite, mas o populismo, ele já é um outro cenário. A gente vai ver isso acontecendo ali no Getúlio Vargas, depois da República Liberal e outros momentos da história do Brasil. Bom, a outra vai dizer que aqui eu tenho o coronelismo e eu tenho o voto de cabresto, certo? Aqui tá bonita pra gente. Por quê? Porque aqui eu tenho a figura do coronel, esse coronel tá segurando uma corda aqui, amarrando os eleitores aqui, a cabeça, o pescoço, né, a consciência dos eleitores, e o eleitor tá votando no candidato que o coronel mandou. Então tem tudo a ver, coronelismo e o voto de cabresto, os dois estão presentes aqui na charge. Show de bola? Então essa aqui tá bonita pra gente. A letra C falava de valorização do voto universal masculino. Que é isso, né, mano? Valorização do voto. Não é que a gente tá valorizando o voto com um voto desse obrigado, que o cara tá votando coagido que o coronel mandou. Aqui é na letra D, a Comissão de Verificação de Poderes, não é isso que a charge tá falando, tá? Embora, naquela época tinha a questão da Comissão de Verificação de Poderes, que eles atuavam para degolar os candidatos que tinham sido eleitos, que eram de oposição. Não degolar literalmente, mas degolar o mandato deles, tá? E existia, mas não é disso que a charge está falando. E a letra E, o curral eleitoral e a política dos governadores, tá? O curral eleitoral até que a gente poderia tentar associar aí a essa charge, tá? Mas a política dos governadores, ela já não entraria aqui na charge, porque a gente não está vendo aí a questão da troca de favores, aqui na imagem especificamente, entre o governo federal, né, e os governos estaduais, que era o que caracterizava aí a política dos governadores. Então a nossa letra é a letra B, tá? O coronelismo e o voto de cabresto, que é o que marcava esse cenário político, esse cenário eleitoral do Brasil, nessa época da República Velha. Então essa daí vai ser a nossa letra mais completa pra gente marcar. Show de bola, galera? Olha só, na aula de hoje, a gente viu a crise da República Velha, a queda dessa República Oligárquica, a Revolução de 1930, que é um assunto muito importante para o vestibular da UEA. Você que está acompanhando a gente, não deixe de continuar seguindo, acompanhando, baixando o aplicativo do Preveste UEA e seguindo a gente em todas as redes sociais do Preveste UEA para você não perder nenhuma novidade. Show de bola, pessoal? Então, vamos que vamos. Esse assunto é um assunto importantíssimo porque é uma transição política na história do Brasil. Até a próxima, um super abraço e tchau, tchau!